com a presença deste deputado, deputado Rodrigo Minotto, deputado Fabiano da Luz, deputado Mauro de Nadal, deputado Napoleão Bernardes, e do nosso aniversariante do dia, o deputado Alex Brasil, declaro aberta a presente sessão, já que há quórum regimental, e declaro aberta a 28ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E submeto, então, à discussão e votação a ata da 20ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça, já distribuída previamente aos senhores deputados, membros desta comissão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Fica aprovada a ata citada acima. Vamos, então, à ordem do dia, que é a discussão e votação das matérias em relatoria dos senhores deputados. Passa a palavra ao deputado Mauro de Nadal. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, ao público que nos acompanha. Eu tenho 4 matérias para oferecer o voto na manhã de hoje. Inicio pelo projeto 128, projeto de lei 128/2025, de autoria da deputada Paulinha, que institui o Observatório do Câncer no estado de Santa Catarina, com a finalidade de monitorar, analisar e divulgar dados sobre a incidência, diagnóstico e tratamento do câncer, visando subsidiar a formulação e aprimoramento de políticas públicas na área da saúde. Em 19 de agosto, foi aprovado nesta comissão requerimento de diligência para o Poder Executivo, através da Casa Civil, para a Secretaria de Estado da Saúde, visando se manifestar sobre a matéria. E, além da Secretaria de Estado da Saúde, também a UDESC e a Secretaria de Estado da Fazenda, cujas manifestações foram da seguinte forma. A Secretaria de Estado da Fazenda relata que a ausência de estimativas de impacto financeiro ou indicação de despesa, inviabilizando manifestação conclusiva sobre a repercussão orçamentária. A UDESC se manifestou favorável à continuidade da tramitação da matéria. A Secretaria de Estado da Saúde se manifesta dizendo que o órgão já executa atividades de integração de dados, monitoramento epidemiológico, análise estatística, inovação tecnológica e governança em saúde. Assim, considerou desnecessária a criação de um novo observatório, sugerindo a concentração de esforços no fortalecimento e modernização do CIEGES. Um breve relatório da tramitação desta matéria. E quanto ao voto, o projeto de lei em exame cria um órgão da administração pública estadual, o Observatório do Câncer do Estado de Santa Catarina, e estabelece competências técnicas e impõe atribuições operacionais à pasta. A criação de órgãos, cargos, funções ou estruturas administrativas no âmbito do Poder Executivo é matéria de iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º e a linha B e E da Constituição Federal, bem como os incisos 6º do parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Embora a intenção da proposição seja meritória, ao tratar de tema de relevância social e de inegável impacto para a saúde pública, a forma adotada para sua implementação revela-se inadequada, pois ultrapassa a esfera de competência legislativa do Parlamento e invade a iniciativa privativa do governador do Estado. E, diante do exposto, meu voto é pela rejeição e arquivamento da matéria. Projeto de Lei 01/28/2025 tem o parecer pela rejeição pelo relator deputado Mauro de Nadal, que eu coloco em discussão os senhores deputados. Em votação, os deputados favoráveis ao parecer do deputado Mauro de Nadal, que é pela rejeição, permaneça como estão, os contrários se manifestam, fica aprovado o parecer do deputado Mauro de Nadal, ou seja, rejeitado o projeto de lei 01/28/2025. Relatório e voto ao projeto de lei 589 de 2025, de autoria do deputado Rodrigo Minotto. Declara de utilidade pública o núcleo de apoio à vida de Balneário Camboriú,
e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Não se vislumbra qualquer impedimento legal, constitucional ou regimental à tramitação da matéria, sendo a iniciativa compatível com a competência legislativa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para declarar a entidade de utilidade pública, conforme estabelece o artigo 12 da Lei 18.269 de 2021, sendo que a entidade apresentou toda a documentação exigida pela referida lei e o meu voto é pela aprovação. Voto pela aprovação ao projeto de lei 0589/2025. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0589/2025. Relatório vota ao projeto de lei 601/2025, autoria do deputado Padre Pedro Baldissira, declara de utilidade pública a Associação Rádio Cultura Comunitária FM de São Miguel do Oeste e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Da mesma forma, a entidade apresentou toda a documentação exigida na Lei 18.269 e não vislumbra o óbice a continuidade da tramitação da matéria e meu voto é pela aprovação. Voto pela aprovação do projeto de lei 0601/2025. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem comissão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o projeto de lei 0601/2025. Relatório vota ao projeto de lei 622/2025, de autoria do deputado Maurício Peixer, dispõe sobre a redução da jornada de trabalho para servidores públicos estaduais portadores de fibromialgia. A própria ementa já constitui o relatório. E quanto ao voto, analisando a matéria, constata-se que, embora seja revestida de relevante preocupação social e humanitária, a iniciativa incorre em vício formal de inconstitucionalidade por usurpação de competências privativas do chefe do Poder Executivo. Aí eu capitulo os artigos aqui, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha C da Constituição Federal e artigo 50, parágrafo 2º, inciso 4º da Constituição do Estado de Santa Catarina. A proposta legislativa, ao dispor sobre a jornada de trabalho dos servidores públicos estaduais, interfere diretamente na organização e funcionamento da administração pública, matéria que está reservada à iniciativa do governador do Estado. Cumpre assinalar, com a devida ponderação, que a missão do Parlamento deve sempre orientar-se pela observância da Constituição e pela busca de soluções consistentes e responsáveis, proposições que, embora bem intencionadas, como é o caso desta matéria, desbordem das competências constitucionais do Legislativo e podem, ainda que involuntariamente, fragilizar a segurança jurídica e a necessária harmonia entre os poderes. E, desta forma, meu voto é pela rejeição e arquivamento. Projeto de lei 0622/2025 tem o parecer pela rejeição pelo relator da matéria, deputado Mauro de Nadal. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, em votação, o parecer do deputado. Os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o parecer do deputado Mauro de Nadal, que é pela rejeição ao projeto de lei 0622/2025. Obrigado, deputado Mauro. Passo a palavra ao deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, colegas deputados, a quem nos acompanha, eu tenho aqui um projeto de lei a relatar, que é o 0286/2025, de autoria do deputado Padre Pedro Baldissira, que pretende instituir o Dia Estadual de São João Maria, a ser celebrado anualmente no dia 3 de maio, por meio da alteração do anexo único da Lei 18.531, de 5 de dezembro de 2022, que consolida as leis que instituem as datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado. Da justificação acostada aos autos, destaco o seguinte trecho. A proposta encontra respaldo na tradição secular de inúmeras comunidades da região do Vale do Contestado e de outras regiões catarinenses, que desde gerações passadas preservam a memória e a fé e os ensinamentos de São João Maria.
Esse dia é lembrado por meio das lendas e relatos registrados em jornais, livros, documentários, bem como pela transmissão oral de histórias que atravessam gerações. De acordo com registros históricos e relatos orais em diversos municípios do Vale do Contestado, São João Maria deixou um legado espiritual materializado nas cruzes que ele próprio plantou em pontos específicos, bem como nos chamados pocinhos, as águas santas, e nos pousinhos, locais onde repousava durante suas peregrinações. Esse espaço são até hoje considerados sagrados pelos devotos e devotas conhecidos como joaninos e joaninas, que praticam sua fé, colocam e realizam romarias, ou a sua fé cabocla, e realizam romarias, rezas e procissões nesses locais. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 5 de agosto de 2025 e foi encaminhada a esta comissão. Importante destacar que consta dos autos ofício 006-2025 da Associação Paulo Freire de Educação e Cultura Popular de Fraiburgo, que também solicita a celebração da data. No voto, julgo necessária a apresentação de uma emenda substitutiva global para adequá-lo às disposições da Lei Complementar 589, de 18 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis e estabelece outras providências, e dar-lhe simetria com o texto de outras propostas legislativas análogas que tramitam nesta Casa. Diante do exposto, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do projeto de lei 286/2025 nos termos da emenda substitutiva global. PL 0286/2025 tem o voto pela admissibilidade com emenda substitutiva global. Coloco em discussão, senhores deputados, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o PL 0286/2025, aprovado com emenda substitutiva global. Obrigado, deputado Fabiano. Acho que o deputado Fabiano vai fazer a leitura... o deputado Alex, desculpa. Vai fazer a leitura dos projetos de lei que são pedidos de diligência do deputado Maurício, é isso? Não. Estou tentando me entender aqui, mas eu vou Tá. fazer o do Maurício. Então, tá de azul? Deputado Alex, então, com a palavra para relatar alguns projetos de lei previstos hoje pelo deputado Maurício Peixeira, ausente na presente sessão. Obrigado, presidente. Aproveito para cumprimentá-lo, assim como os nobres colegas deputados que pertencem a essa comissão e todos que nos acompanham. Pedirei a gentileza de fazer uma leitura em bloco dos que vão para a diligência do deputado Maurício Peixeira, para que a gente possa avançar um pouco mais. Pedido de diligência no PL 0550 de 2025, de autoria da deputada Paulinha. Pedido de diligência no PL 0507 de 2025, também de autoria da deputada Paulinha. Pedido de diligência no PL 0608 de 2025, também de autoria da deputada Paulinha. E pedido de diligência no PL 0585 de 2025, de autoria do deputado Dr. Vicente Caro Preso. Então, vamos à discussão dos pedidos de diligências em bloco, já que o deputado Alex, em nome do deputado Maurício, pede diligências ao projeto de lei 0550/2025, ao projeto de lei 0507/2025, ao projeto de lei 0608/2025 e ao projeto de lei 0585/2025. Coloco em discussão os pedidos de diligências aos referidos projetos. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como comissão, os contrários se manifestam, então fica aprovados os pedidos de diligências aos PLs 0550, 0507, 0608 e 0585, todos de 2025. Dando continuidade, vou pedir para retirar de pauta a PEC 0004 de 2025, de autoria do deputado Gessé Lopes. Retirar de pauta a PEC 0004/2025. E, por fim, encerrando os que estavam com o deputado Maurício Peixeira no relatório do dia, nós vamos ao PL 0575 de 2025, de autoria do deputado Sargento Lima, que institui o Dia Estadual do Veterano
e altera o anexo único da Lei 18.531 de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para incluir referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. O relatório. Cuida-se do projeto de lei de autoria do deputado Sargento Lima, que institui o Dia Estadual do Veterano e altera o anexo único da Lei de 18.531 de 2022, que consolida as leis que instituem as datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina. Na justificação acostada dos autos eletrônicos, o autor observa que o presente projeto de lei tem como finalidade instituir no Estado de Santa Catarina o Dia do Veterano, a ser celebrado anualmente em 18 de julho, prestando justa homenagem a todos os aposentados catarinenses civis ou militares que dedicaram anos de suas vidas ao serviço e ao desenvolvimento da nossa sociedade. O termo veterano, para os fins desta lei, é empregado no seu sentido mais amplo. Abrange não apenas os integrantes das Forças Armadas e das corporações militares estaduais, mas também servidores civis, trabalhadores da iniciativa privada e, com especial destaque, os integrantes e ex-integrantes do Corpo de Bombeiros Voluntário, instituições que historicamente representam o espírito comunitário e altruísmo do povo catarinense. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 20 de agosto de 2025, encaminhada a esta Comissão de Constituição e Justiça, em que, nos termos do artigo 130, inciso 6º do Regimento Interno, foi designado a sua relatoria. Vamos ao voto. Compete a esta comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, projetos ou emendas apresentados ao Parlamento. Referente à constitucionalidade sob o aspecto formal, saliento que a matéria sob apreciação vem estabelecida por meio de proposição legislativa adequada à espécie, qual seja projeto de lei ordinário, não estando arrolada entre aquelas que a iniciativa legislativa é privativa do governo do Estado, sobretudo as previstas no artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Estadual, do Poder Judiciário ou do órgão constitucional titular da iniciativa legiferante. Em relação à constitucionalidade material, também não destaco e não detecto qualquer violação aos textos da Carta Federal e Estadual, havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as normas dos princípios constitucionais. Portanto, não há, na espécie, a hipótese do vício de inconstitucionalidade formal material. Com respeito aos demais aspectos regimental, tocantes a esse órgão fracionário, não detectei nenhum obstáculo à tramitação da matéria. Ante o exposto com base nos regimentais artigos 72, inciso 1º e 15º, assim como no artigo 144, inciso 1º, parte inicial, voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual no projeto de lei 0575 de 2025, tal como determino pelo primeiro secretário da mesa no despacho inicial. Projeto de lei 0575, 2025, de autoria do deputado Sargento Lima, tem o parecer favorável pelo relator, deputado Maurício Peixe, nesse ato aqui representado pelo deputado Alex Brasil. Coloco em discussão o referido projeto. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o PL 0575-2025. Obrigado, deputado Alex Brasil, por bem representar aqui o deputado Maurício Peixe. E passo a palavra ao deputado Fabiano da Luz, neste ato, representante do Manda Brasa, para fazer a leitura dos projetos do deputado Volney Weber. Senhor presidente, nós estávamos aqui analisando aí o deputado Napoleão, que a reunião da comissão está muito boa hoje, né? Está objetiva, né? Eu tenho aqui, de autoria do deputado Gessé Lopes, o projeto de lei 372/2025, que dispõe sobre a proibição de afixação e hasteamento de faixas, bandeiras, cartazes, murais, grafites e similares que representem movimentos sociais, ideológicos ou partidários nos prédios e instalações públicas do Estado de Santa Catarina e da outras providências, requerendo diligência à Casa Civil, para que traga a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria de Estado de Administração. E também, presidente, o PL 588, da deputada Paulinha, institui a Carteira Digital de Identificação de Pessoas com Doença Rara no âmbito do Estado de Santa Catarina, requer diligência à Casa Civil, para que traga as manifestações da Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado
de Assistência Social, Mulher e Família e também Fundação Catarinense de Educação Especial. 2 projetos de lei com diligências. É o 0372, né? E o 0588. Projeto de lei 0372 e projeto de lei 0588, todos 2025, a pedido de diligências. Para apreciarmos em bloco, coloco em discussão o pedido do deputado Vonei Weber. Em votação, os favoráveis permanentes da comissão, os contrários se manifestam, fica aprovado os pedidos de diligências ao PL 0372 e 0588 2025. Também PL 0595-2025, de autoria do deputado Dr. Vicente Carro Preso, declara de utilidade pública o Instituto Catarina Brasilis de Corupá e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Constato que a proposta vem instruída com toda a documentação exigida pela lei, estando apta a tramitar. Contudo, quanto à questão da técnica legislativa, verifiquei a necessidade de apresentar emenda modificativa para a correção do artigo 1º. Sendo assim, meu voto é pela admissibilidade da tramitação do referido projeto com emenda modificativa. PL 0595-2025 tem o parecer pela aprovação com emenda modificativa, coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanentes da comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o PL 0595-2025 com emenda modificativa. E, por último, PL 0617-2025, de autoria do deputado Jair Mioto, que declara de utilidade pública a Associação dos Bombeiros Comunitários de Quilombo e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021 e consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Verifiquei que a associação cumpre sua finalidade social, desenvolvendo atividades de capacitação comunitária em segurança, primeiros socorros, prevenção a sinistros e assistência social. Analisei a proposição sob os aspectos constitucionais, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa e não identifiquei vícios ou impedimentos. Assim, voto pela admissibilidade da matéria, permitindo o prosseguimento de sua tramitação. PL 0617-2025 tem o parecer favorável do relator da matéria, deputado Vonei Weber. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanentes da comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado PL 0617-2025. Agradeço, deputado Fabiano, por bem representar. Como a representar. assessoria do deputado Vonei é bem objetiva nos relatórios, né? Por que ele patina aqui? Nossa deputada adjunta, ela é fera. Com a palavra agora o deputado Rodrigo Minotto. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados. Bem objetiva a sessão hoje. Não vi nenhum pedido de vista ainda. Impressionante. Mas eu quero saudar a todos aqui, cumprimento também nosso colega amigo doutor Paulo Basílio, lá de Canoinhas, faz presente junto conosco. E eu trago aqui o relatório e voto, a mensagem de veto 1003 de 2025, veto total ao projeto de lei número 0407/2023, de autoria do senhor deputado Padre Pedro Baldiceira, que dispõe sobre o dever de as concessionárias de abastecimento de água e esgotamento sanitário que operem em Santa Catarina incluírem nas faturas de serviços informações sobre a presença de agrotóxicos e os resultados de análise da qualidade da água potável fornecida para o consumo humano e dos eventuais riscos à saúde. O veto é do governador do Estado, então trago aqui o relatório. O senhor governador do Estado comunica que vetou totalmente o autógrafo do projeto de lei número 0407/2023, por ser inconstitucional e contrário ao interesse público, com fundamento no parecer número 159/2025 da Consultoria Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado, na manifestação número CT/D 0387/2025 da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, Casan, e no parecer número 16/2025 da Procuradoria Jurídica da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina. O governador justifica na mensagem do veto que a medida delineada no projeto de lei em síntese padece de inconstitucionalidade por violação ao princípio da separação dos poderes. 2.
encontra-se eivada de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa no processo legislativo. 3. Tem vício de inconstitucionalidade formal subjetiva por deixar de apresentar estimativa do impacto orçamentário e financeiro diante da criação de despesa obrigatória. E 4. É contrário ao interesse público, pois incorre em duplicidade normativa, inviabilidade técnica de ser executada, contrariedade aos princípios da economicidade, sustentabilidade e modernização do serviço público e implica possível desvio de foco acerca da responsabilidade ambiental. A mensagem foi lida no expediente da sessão plenária do dia 13 de maio, e em seguida deu-se encaminhamento a esta comissão. Então, presidente, eu vou direto ao voto, porque o parecer do governador nos convenceu aqui, e antes do exposto, eu voto pela admissibilidade da mensagem de veto número 0407/2023 e, no mérito, pela manutenção do veto aposto ao projeto de lei, devendo a matéria ser encaminhada nos termos regimentais à superior deliberação do plenário desse poder. O voto do relator à mensagem de veto 1003/2025 é pela admissibilidade e pela manutenção do veto. Coloco em discussão, senhores deputados. Senhor presidente, Palavra, a deputado pedido Fabiano. do autor e por coincidência da fala do relator, eu peço vista em gabinete. Pedido vista É uma concorrência entre o líder do governo... em gabinete o pelo líder do deputado governo não Fabiano está. da Luz. Segundo projeto, relatório e voto ao projeto de lei número 0304/2025, que institui a política estadual de compensação social e territorial vinculada à construção de barragens de contenção no estado de Santa Catarina e adota outras providências. O autor é o deputado Tiago Morastone, e trago aqui o relatório e voto. Trata-se do projeto de lei número 0304/2025, de autoria do deputado Tiago Morastone, que institui a política estadual de compensação social e territorial vinculada à construção de barragens em contenção no estado de Santa Catarina e adota outras providências. O texto estabelece a aplicação da referida política a todo o empreendimento de barragem hidráulica com fins de controle de cheias no estado, impondo aos municípios beneficiados a responsabilidade integral pelo custeio das obras, manutenção e operação das barragens, limitados aos valores de compensação a 10% do custo total da obra. Prevê ainda que tais ações sejam detalhadas em plano de desenvolvimento e proteção de áreas de barragens, elaborado pelo município executor com apoio técnico do Estado. Constam no rol das medidas compensatórias aquelas destinadas a mitigar impactos e promover benefícios diretos às comunidades e territórios afetados pelas obras de barragens, a construção ou ampliação de equipamentos públicos, apoio à população, fortalecimento da infraestrutura, capacitação profissional e monitoramento socioambiental participativo, com prioridade na tramitação administrativa e integração aos processos de licenciamento ambiental. Trago o voto. Cabe a esta comissão, nos termos do artigo 72, inciso 1 do Regimento Interno, a análise da proposição quanto aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e técnica legislativa. De pronto, constata-se vício de inconstitucionalidade material em dois pontos centrais da norma pretendida. Primeiro, por violar a autonomia municipal assegurada pelos artigos 18 e 30 da Constituição Federal e pelo artigo 110 da Constituição do Estado, ao impor, por meio de lei estadual, a obrigação de custeio integral das obras de barragem e respectivas ações compensatórias aos municípios, ainda que o artigo 4º preveja a cooperação técnica do Estado. Tal imposição interfere indevidamente na esfera orçamentária e administrativa dos municípios, em afronta ao Pacto Federativo. Segundo, por contrariar norma geral federal, notadamente a Lei Federal número 14.755, de 15 de dezembro de 2023, que institui a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens, que atribui ao empreendedor, expressamente nos artigos 1º e 9º, a responsabilidade pelo custeio da execução das medidas compensatórias pela implantação das barragens. Nesse sentido, ao pretender transferir tal encargo genericamente aos municípios beneficiados por barragens, a proposição invade campo normativo reservado à União, infringindo o artigo 24, parágrafo 4º da Constituição Federal. Por fim,
Importa mencionar que, ao fixar limite máximo de 10% do valor da obra para as ações compensatórias pela implantação de barragens, o projeto de lei, além de conter previsão tecnicamente injurídica, não se harmoniza com o princípio da reparação integral por condutas lesivas ao meio ambiente, mencionadas no artigo 223, parágrafo 3º da Constituição Federal, que se constitui dever jurídico de recompor integralmente o meio ambiente afetado, seja pela restauração, seja pela adequação à indenização, sem possibilidade de limitação convencional ou legal que reduza seu alcance. Ante o exposto, com fundamento no artigo 124, inciso 1, combinado com o artigo 210, inciso 2 do Regimento Interno desta Casa, voto no âmbito desta comissão pela inadmissibilidade do projeto de lei número 0304/2025. Parecer pela inadmissibilidade ao projeto de lei 0304/2025. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis ao parecer do relator permanecem como estão. Os contrários se manifestam. Fica aprovado, então, o parecer do relator, que é pela inadmissibilidade. Eu trago agora o relatório e voto ao projeto de lei número 0538/2025. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do deputado Adilson Girardi, que pretende estabelecer a proibição de venda de fornecimento ou entrega a qualquer título de compostos, combustíveis líquidos, sólidos ou gasosos aos menores de 18 anos não emancipados no âmbito do Estado de Santa Catarina. Na justificação, o autor sustenta que a proibição tem como objetivo a proteção de crianças e adolescentes, um dos grupos mais vulneráveis a acidentes domésticos e intoxicações acidentais, além de reduzir riscos à saúde, à segurança pública e ao patrimônio. Direto ao voto, então, nessa questão, quanto à constitucionalidade formal, verifico que a matéria de que trata o projeto de lei consiste na restrição da comercialização de combustíveis em menores de 18 anos, não emancipados, e afeta a proteção da criança e do adolescente e direito do consumidor. Nesse sentido, o artigo 24, incisos 5 e 15 da Constituição Federal estabelece que é competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre produto de consumo, bem como sobre proteção à infância e juventude. A Carta Constitucional também prevê em seu artigo 277 caput o princípio da proteção integral da criança e do adolescente. Ademais, não há usurpação de competência privativa da União para legislar sobre energia, pois a proposição não regula o setor energético nem a política nacional de combustíveis, limitando-se a estabelecer restrição etária à comercialização, medida compatível com a tutela do consumidor e a proteção de crianças e adolescentes. Ainda sob o prisma da constitucionalidade formal, observo que não há reserva de iniciativa sobre o tema, revelando-se legítima sua proposição por parlamentar nos termos do artigo 50 caput da Constituição Estadual. Além disso, a matéria vem adequadamente estabelecida por meio de projeto de lei ordinária, visto que, conforme o artigo 57 da Constituição Estadual, não está circunscrita à lei complementar. No tocante à legalidade, destaco que o conteúdo da proposta está em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e destaco aqui a proibição à venda de produtos nocivos a menores e com precedentes normativos estaduais setoriais, como a legislação sobre solventes voláteis e bebidas alcoólicas, sem conflito com normas gerais federais. Por fim, em cumprimento do que determina a Lei Complementar número 589, de 18 de janeiro de 2013, constatei a necessidade de apresentar a emenda substitutiva global a fim de adequar o texto originalmente apresentado às formalidades da técnica legislativa, sem alterar, entretanto, o seu conteúdo. Diante do exposto, com base no artigo 72, inciso 1 e 144, inciso 1 do Regimento Interno, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade ao projeto de lei número 0538/2025, nos termos da emenda substitutiva global que ora apresento. Parecer pela admissibilidade com emenda substitutiva global ao projeto de lei 0538/2025. Coloco em discussão dos senhores deputados. Encerrada a discussão e votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0538/2025 com emenda substitutiva global. Eu trago agora o relatório e voto ao projeto de lei número 0398/2025, que declara de utilidade pública o Clube de Caça e Pesca Alberto Scheide,
Criciúma e altera o anexo único da Lei 18.238 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito desta comissão. De autoria do deputado Gessé Lopes. Diante de tudo que foi verificado aqui, preenchidos os requisitos legais, eu voto pela admissibilidade ao projeto de lei 0398/2025. Projeto de lei 0398/2025, tenho parecer pela admissibilidade, coloco em discussão. Em votação, se favorável, permanece a comissão, os contrários manifestam, fica aprovado o PL 0398/2025. PL número 0459/2025, que autoriza a cessão de uso compartilhado de imóvel do município de Braço do Trombudo, de autoria do governador do Estado. Esse projeto de lei ele dispõe sobre autorização para a cessão de uso compartilhado a título gratuito do ginásio de esportes vereador Paulo Vermoelen, da Escola de Educação Básica Adolfo Bovin, localizado no município de Braço do Trombudo, pelo prazo de 10 anos. De acordo com a exposição de motivos, número 49/2025 da Secretaria de Estado da Administração, a sessão tem como finalidade o desenvolvimento de atividades educacionais e esportivas sobre responsabilidade do município. O imóvel tem em torno de 7.000 metros quadrados e está registrado sob a matrícula 1188 no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Trombudo Central. Constam nos autos manifestações da Secretaria de Estado da Administração, da Educação, além do parecer jurídico e peças essenciais à instrução desse pedido. E, por fim, senhor presidente, estando devidamente adequado, o meu voto é pela admissibilidade ao projeto de lei 0459/2025, com a emenda número 1 apresentada. Parecer pela admissibilidade com emenda aditiva? Aditiva. Com emenda aditiva ao projeto de lei 0459/2025, coloco em discussão. Em votação, se favorável, permanece a comissão, os contrários se manifestam, fica aprovado o PL 0459/2025, emenda aditiva. Agradeço ao deputado Rodrigo Minotto. Passo a palavra ao deputado Alex Brasil. Obrigado, presidente. Vamos dar início aos meus relatórios. Inicialmente, eu peço para retirar de pauta o PL 0318 de 2025, de autoria do deputado Thiago Morastoni, assim como o PL 0586 de 2025, do deputado Márcio Machado. Retirar de pauta o projeto de lei 0318/2025 e o projeto 0586 de 2025. Vamos agora ao PL 0375 de 2023, de autoria do deputado Gessé Lopes, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina a política de reaparelhamento da segurança pública com o propósito de subsidiar melhorias na estrutura operacional dos órgãos de segurança pública com recursos provenientes da alienação de bens em desuso. O texto proposto pelo autor busca possibilitar ao Estado de Santa Catarina a alienação de bens em desuso ou disponibilidade, por venda aos servidores efetivos dos quadros dos órgãos afetos à segurança pública, bem como aos servidores inativos ou pertencentes à reserva remunerada, conforme artigo 3º, inciso 2º, e com a entrada dos recursos dessas alienações, subsidiar o reaparelhamento de tais órgãos com recursos que já lhes pertencem, e assim reaplicar os recursos do Estado, de forma gradativa, a fim de melhorar a estrutura operacional dos órgãos de segurança pública, evitando a dilapidação desnecessária do erário. A matéria prevê ainda, como medida excepcionalíssima, a destruição de bens do Estado quando o equipamento integre reserva estratégica da SSP, a exemplo de armamentos de calibres restritos, e equipamento se encontre envolvido em investigação de processo criminal, ou encontre-se em estado de perdimento sem razoável possibilidade de recondicionamento. A proposta foi submetida a diligências, recebendo resposta positiva de todos os órgãos de governo, com exceção da Procuradoria-Geral do Estado, que apontou possível inconstitucionalidade formal por ofensa dos artigos 21, inciso 6º, e artigo 22, inciso 20 e 28 da Constituição Federal. Vamos ao relatório. Sustentou o PGE que a proposta se insere na competência privativa da União para legislar sob normas gerais de organização,
efetivos, material bélico de licitação e contratação nos termos dos artigos 21, inciso 6º e 22, incisos 21 e 27. O que o STF teria afirmado tese segundo a qual é inconstitucional por violar a competência legislativa privativa da União, lei dos estados que autorize seus órgãos de segurança pública a alienar armas de fogo e seus integrantes por meio de venda direta. Para incidir tal vedação, a prerrogativa de legislar das Assembleias Legislativas, no que se refere aos incisos 21 do artigo 22 da Constituição Federal, material bélico, seria necessário que a lei federal vigente sobre as normas gerais de controle bélico, Lei 10.826 de 2003, adentrasse na seara debatida pelos Estados. No caso, para configurar o suposto vício, seria necessário que o regulamento nacional tivesse tratado sobre a alienação de bens estatais e particulares, o que não existe. Portanto, não se sustenta o vício quanto ao artigo 22, inciso 21, ou ao artigo 21, inciso 6º da Carta Constitucional. Já no que se refere ao inciso 27 do artigo 22, normas gerais de licitação e contratação, destaca-se que o texto a justificar a insurgência referente à venda direta pretendida originalmente pelo autor foi suprimida no texto por iniciativa deste próprio relator por vislumbrar ofensa em potencial Lei 14.133 de 2021, razão pela qual, da mesma forma, não subsiste qualquer ofensa à competência da União. Outro fundamento apresentado pela PGE seria o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADI 7004, onde fora impugnada a norma aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, que, em semelhante sentido ao texto inicialmente proposto pelo autor, visava possibilitar a alienação de artefatos bélicos e particulares, não no todo, mas especificamente por venda direta. O texto de lei impugnado, na hipótese, pontuava que a alienação para os agentes de segurança pública da ativa e da inatividade será feita por venda direta, em qualquer época, na condição de posse definitiva, passando referida arma a ser patrimônio pessoal do adquirente. Com efeito, mais do que ofender ao regramento da Lei 14.133, referida abordagem vilipendiava, inclusive, o próprio mercado e os princípios que norteiam a atuação da administração, uma vez que, ao preservar, de tal forma, a venda direta, a qualquer tempo, abria-se margem para o desvio de finalidade da própria aquisição do material bélico pelo Estado. Isto é, possibilitando aos gestores de tais pastas a ampliação das compras com finalidade de servir a seus respectivos agentes com artefatos a custo mais reduzido, vez que adquiridos em lotes. Além disso, o texto impugnado do Estado de Alagoas dispunha sobre os requisitos para essa aquisição, atropelando o rito já definido por lei federal que estipula normas gerais, vide artigo 22, inciso 21, assim também como artigo 24, parágrafo 2º da Constituição Federal. Nessa esteira, a ADI 7004 de Alagoas tinha como alvo não a mera alienação dos equipamentos, mas a forma de ser adotada, venda direta, vez que a própria Lei 10.826 de 2003 já trata sobre a possibilidade de comercialização desses itens, de modo que, em havendo fiel cumprimento aos requisitos da norma federal, não há que se cogitar confronto legal ou ofensa constitucional no caso. Desse modo, em havendo o Estado competência suplementar, nos termos do artigo 24, parágrafo 2º da Constituição Federal, para legislar nos campos omissos da lei federal, quanto a efetivos, garantias, convocações, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, como diariamente é feito por esse e demais estados, descabida a conclusão diversa quanto ao material bélico, item previsto no mesmo inciso 21 do artigo 22 da Constituição Federal, sob pena desta própria e augusta Casa Legislativa cercear sua própria prerrogativa legiferante. Por fim, portanto, estando a matéria dentro das regimentais bases de proposição legislativa e no restante, de acordo com a técnica legislativa, fielmente respeitada nos termos da Lei Complementar número 95, de 1998, e não havendo qualquer óbice a regulamentar tramitação da matéria, é caso de admitir-se o prosseguimento da tramitação da medida, permitindo que as comissões de mérito avaliem de forma aprofundada o interesse público e a pertinência do presente projeto. Por todo o exposto, com amparo nos artigos 72, inciso 1º e 15º, assim como o artigo 144, inciso 1º
do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação regimental do projeto de lei 0375 de 2023, na forma dada pelas emendas modificativa e emenda supressiva que ora apresenta. Projeto de lei 0375 2023 tem um parecer favorável com emenda supressiva e emenda modificativa pelo relator deste projeto. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o PL 0375/2023 com emenda supressiva e emenda modificativa. Dando continuidade, vamos ao PL 0564 de 2025, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021 para declarar de utilidade pública a Sociedade Esportiva e Recreativa Brusque, Ser Brusque. Conforme justificativa apresentada pelo autor, a entidade utiliza o esporte como ferramenta de inclusão social, desenvolvimento humano e formação cidadã, especialmente para crianças e adolescentes em vulnerabilidade. Além dos resultados esportivos, como títulos e convocações para a seleção estadual, a Ser Brusque é reconhecida por sua atuação ética e compromisso social, promovendo a formação integral dos beneficiários. Assim, compete a esta Comissão de Constituição e Justiça manifestar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, especialmente quanto ao atendimento dos requisitos formais previstos na Lei Estadual 18.269 de 2021. Diante da competência atribuída ao colegiado, promovi a análise da documentação instrutória e verifiquei que foram cumpridos todos os requisitos legais relativos à espécie, estando a proposição, portanto, apta à sua regular tramitação nesse Parlamento. Ante o exposto, voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei 0564 de 2025. Parecer pela admissibilidade ao projeto de lei 0564 de 2025. Coloco em discussão e votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o PL 0564 de 2025. Por fim, vamos ao PL 0554 de 2025, de autoria do deputado Camilo Martins, que declara de utilidade pública a Associação Palhoça de Karatê de Palhoça e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Conforme justificativa apresentada pelo autor em seu estatuto social, a associação tem como finalidade principal ministrar aulas de karatê e desenvolver outros estilos de artes marciais, formar professores, organizar eventos esportivos, culturais e recreativos, além de colaborar ou executar projetos sociais com foco na assistência social e educacional por meio do karatê. Assim, compete a esta Comissão de Constituição e Justiça manifestar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, especialmente quanto ao atendimento dos requisitos formais previstos na Lei Estadual 18.269 de 2021. Diante da competência atribuída ao colegiado, promovi a análise da documentação instrutória e verifiquei que foram cumpridos todos os requisitos legais relativos à espécie, estando a proposição, portanto, apta à sua regular tramitação nesse Parlamento. Ante o exposto, voto pela admissibilidade da continuidade de tramitação do projeto de lei 0554 de 2025. Voto pela aprovação do projeto de lei 0554 de 2025. Coloco em discussão. Parecer do relator. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado PL 0554 de 2025. Obrigado, deputado Alex Brasil. Com a palavra, o deputado Napoleão Bernardes. Bom dia, senhor presidente, caro deputado PP, colegas de comissão, todos aqueles que nos acompanham, deputado aniversariante, deputado Alex Brasil, obrigado pela atenção de todos. Inicio pelo parecer ao projeto de lei 523/2025. Passo inicialmente ao relatório. Trata-se de um projeto de lei de autoria parlamentar do eminente deputado Marcos da Rosa e que estabelece a obrigatoriedade de que as faturas emitidas por concessionárias, permissionárias ou autorizadas de serviços essenciais no Estado de Santa Catarina sejam redigidas em padrão que assegure a plena legibilidade. Na justificativa, o autor, deputado Marcos da Rosa, ressalta que a proposição surgiu a partir de manifestações de cidadãos catarinenses que relataram dificuldades para compreender as informações constantes das faturas, especialmente de energia elétrica,
em razão da utilização de fontes reduzidas ou com baixa nitidez, comprometendo o direito essencial e fundamental à informação clara, objetiva e acessível. Esse é o relatório, passo ao voto. Verifica-se que a proposição se insere na competência legislativa concorrente dos Estados, prevista no artigo 24, inciso 8 da Constituição Federal, que autoriza a normatização suplementar em matéria de responsabilidade por dano ao consumidor. Ao estabelecer critérios objetivos de legibilidade em faturas, o projeto reforça o direito fundamental do consumidor à informação clara e acessível. Na resolução ANEEL, número 1000/2021, o artigo 327 fala apenas em clareza e objetividade das informações, listando o que deve constar na fatura, itens como identificação do consumidor, consumo, tributos, bandeira tarifária, entre outros, mas não define critérios gráficos como o tamanho mínimo da fonte ou outras condições de legibilidade. Dessa forma, a obrigação de fornecer meios acessíveis se alinha ao disposto no artigo 6º, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, que trata do direito à informação adequada e clara. A proposição também se alinha ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, que assegura o direito à comunicação e à formação em formatos acessíveis. Antes posto, com base nos preceitos regimentais do artigo 72, 1 e 15 e 144, eu voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade do projeto de lei 523/2025. Projeto de lei 0523/2025. Teu parecer favorável do relator da matéria, coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o PL 0523/2025. Senhor presidente, relatório e voto a proposta de emenda à Constituição número 2/2025. Inicio pelo relatório. Trata-se de proposta de emenda à Constituição Estadual, que tem por objetivo alterar o inciso 6 do parágrafo único do artigo 173 da Constituição do Estado para incluir a Associação Musical e Cultural Santo Amaro entre as entidades culturais passíveis de receber apoio administrativo, técnico e financeiro por parte do Estado. Na justificativa, o autor, eminente deputado Camilo Martins, ressalta que a entidade se destaca pela promoção do ensino musical gratuito e pela realização de apresentações culturais que valorizam tanto a música erudita quanto a popular. A presente proposta de emenda à Constituição foi inicialmente admitida já por este colegiado e pelo plenário, nos termos do artigo 268 do Regimento Interno da LESC. Portanto, restando o prosseguimento da sua análise no contexto material, conforme estabelece o artigo 144, inciso 1, em conformidade com o disposto no artigo 169 do mesmo diploma regimental. Esse é o relatório, passo ao voto. No que tange à análise material, observa-se que a atuação da associação no ensino gratuito e na promoção de apresentações que valorizam a música erudita e popular reforça a importância de garantir apoio estatal a iniciativas que preservam e ampliam o acesso da população à cultura, atendendo assim aos princípios constitucionais relativos ao direito à cultura, a partir do fortalecimento da identidade cultural catarinense. Ante o exposto, eu voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de emenda constitucional 2/2025. Projeto de emenda constitucional 2/2025 tem parecer pela admissibilidade do relator da matéria, coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado a admissibilidade ao projeto de emenda constitucional número 2/2025. Senhor presidente, relatório e voto ao projeto de resolução número 7/2025. Inicio pelo relatório. Trata-se de um projeto de resolução de iniciativa do presidente dessa casa, o deputado Júlio Garcia, e que tem por finalidade instituir o Selo Estadual de Inclusão Social, destinado ao reconhecimento de empresas, organizações e entidades que promovam a inserção social e produtiva de pessoas em situação de rua. Segundo a justificativa apresentada, a proposta busca valorizar e incentivar iniciativas públicas e privadas voltadas à inclusão social, geração de renda, acolhimento e formação de pessoas em situação de rua, estimulando comportamentos responsáveis e a abertura de novas oportunidades. O autor, eminente deputado e presidente dessa casa, Júlio Garcia, destaca ainda que experiências municipais já demonstraram resultados positivos, sendo a iniciativa, portanto, uma forma de ampliar tais práticas para todo o Estado. Esse é o relatório, passo ao voto. A proposição encontra-se adequada quanto à espécie normativa, tratando-se de projeto de resolução, conforme previsto no artigo 186, inciso 7 do Regimento Interno, que estabelece que os projetos de resolução destinam-se a regular matérias de caráter político. No presente caso, destaca-se a natureza da matéria como política, tendo em vista o seu incentivo social de caráter institucional,
residindo na pretensa norma ato de reconhecimento e não uma imposição legal de conduta. No mérito, a proposição revela-se pertinente e oportuna por reconhecer e estimular práticas de responsabilidade social que colaboram para a superação da situação de rua, tema atual e de grande relevância social para o Estado de Santa Catarina. Ante exposto, eu voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade do projeto de resolução 7/2025, devendo seguir seu regular rito regimental. Esse é o nosso voto, senhor presidente. Projeto de resolução número 7/2025, tem o parecer favorável do relator, coloco em discussão, em votação, os favoráveis pelo menos comissão, os contrários se manifestam, fica aprovado o projeto de resolução número 7/2025. Encaminhando para o final, senhor presidente, eu inicio pelo relatório e voto ao projeto de lei 584/2025. Trata-se de um projeto de lei de autoria parlamentar, iniciativa do deputado Fernando Krelin. O objetivo é declarar como de utilidade pública a Associação Atlética Almirantes, com sede em Itajaí. E essa entidade tem como finalidade o desenvolvimento esportivo e social, promovendo modalidades esportivas diversas, bem como ações sociais, culturais e de assistência à comunidade. Do ponto de vista do voto, senhor presidente, a matéria encontra-se processualmente adequada de acordo com o que preconiza a legislação em vigor, portanto, meu voto é pela admissibilidade em relação a esse projeto de lei. Voto pela admissibilidade ao PL 0584/2025, coloco em discussão, em votação, os favoráveis pelo menos comissão, os contrários se manifestam, fica aprovado o PL 0584/2025. Por fim, senhor presidente, lhe consulto, e também ao colegiado, se posso fazer de modo englobado requerimentos de diligências a dois projetos de lei, 557/2025 e 592/2025. Autorizado pelo plenário. Perfeito. Então, requerimento de diligência ao PL 557/2025, projeto de autoria do deputado Adilson Girardi, que dispõe sobre a exclusão de averbação de área de manutenção de vegetação urbana em matrícula de imóvel localizado no estado de Santa Catarina mediante compensação ambiental. O requerimento de diligência é ao Instituto do Meio Ambiente, IMA, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde, Secretaria de Infraestrutura e Secretaria da Fazenda. O outro projeto de lei é o projeto de lei 592/2025, de autoria da deputada Paulinha, e que dispõe sobre diretrizes para a utilização de fibras naturais e resíduos industriais de origem vegetal, incluindo cânhamo industrial, em pesquisas e aplicações sustentáveis. O requerimento é de diligência à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Secretaria de Estado da Fazenda e Universidade Federal do Estado de Santa Catarina. Portanto, requerimentos de diligência ao PL 557/2025 e 592/2025. Pedido de diligências ao PL 0557/2025 e ao PL 0592/2025 pelo deputado relator Napoleão Bernardes. Coloco em discussão, em votação, os favoráveis pelo menos comissão, os contrários se manifestam, fica aprovado os pedidos de diligência aos PLs 0557/2025 e 0592/2025. Obrigado, deputado Napoleão Bernardes. Por último, apresento as relatorias da minha parte na manhã de hoje. A primeira é o PL 0536/2024, de autoria da deputada Paulinha, que declara de utilidade pública a Associação Desportiva de Bombinhas, do município de Bombinhas, Santa Catarina, e altera o anexo único da Lei 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Vou retirar de pauta esse projeto. Agora o projeto de lei complementar 0018/2025, de autoria do governador do Estado, que altera a lei complementar 724/2018, dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina e altera a lei complementar número 582/2012, que fixa o efetivo máximo do Corpo de Bombeiro... Tudo certo? Do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, estabelece outras providências. Entre as alterações propostas a esse projeto de lei complementar, destacam-se a regulamentação de convênios com municípios e entes privados. Autoriza, então, no caso, o repasse da capacidade tributária ativa para arrecadação de taxas de prevenção contra sinistros, com destinação integral ao Corpo de Bombeiros. Também a criação de novos órgãos, Corregedoria Geral, órgãos de assessoramento, assessoria jurídica, ouvidoria, controladoria interna, escritório de dados, comunicação social, agência de inteligência. Também inclusão de conselho estratégico, detalhamento do centro de ensino, criação de batalhão de busca e salvamento e das regiões bombeiro militar.
Também a Corregedoria Geral ganha poder de instaurar procedimentos disciplinares e inquéritos policiais militares. Ouvidoria Geral passa a atuar como elo com a sociedade, controladoria interna vinculada ao Sistema Estadual de Controle. A atualização dos quadros de oficiais de praças, Lei Complementar número 582 de 2012, com cronograma de adequações até 2026. Destaco ainda que o governador do Estado, através da mensagem número 1265, lida no expediente dia 18 de setembro de 2025, apresentou a emenda modificativa que propõe as seguintes modificações. Ele cria a 5ª Região Bombeiro Militar a ser instalado na região sul do Estado, com vistas a aprimorar a gestão e otimizar a distribuição do efetivo. Altera o artigo 25, fixando que, a partir do dia 25 de novembro de 2025, os oficiais subalternos e intermediários classificados a partir da 58ª posição do almanaque do respectivo posto sejam designados como excedentes ao quadro. Ajusta os anexos 1 e 2 das leis complementares número 724 de 2018 e número 582 de 2012, respectivamente, com nova distribuição das vagas por postos e graduações, ampliando efetivos em diferentes níveis hierárquicos. Suprime o termo aluno soldado do anexo 1 da Lei Complementar 582 de 2012, em adequação à redação da Lei Complementar número 880 de 2025. E, por fim, informo que essa relatoria recebeu o ofício 1536 do senhor secretário adjunto da Casa Civil, que está anexo ao presente voto, sugerindo a apresentação da emenda aditiva destinada à adequação da estrutura administrativa do Estado, promovendo ajustes em legislações esparsas. Vamos ao voto. A emenda, quanto à constitucionalidade, legalidade e regimentalidade técnica e legislativa, não se detectam vícios que impeçam o regular processamento da proposição. Acerca da emenda modificativa, o projeto de lei complementar, a proposta, entre outras medidas, é a criação da 5ª Região do Bombeiro Militar, ajustes nos anexos 1 e 2 das leis complementares, número 724 de 2018 e número 582 de 2012, e alteração também do artigo 25 e a suspensão do termo aluno-soldado em adequação à Lei Complementar 880 de 2025. Tais alterações reforçam a modernização da estrutura do Corpo de Bombeiros e devem ser acolhidas, do nosso ponto de vista, por esta comissão. Sobre a sugestão do secretário adjunto da Casa Civil, sugerindo a apresentação da emenda aditiva, destinada a promover adequações e legislações esparsas, a qual se julga pertinente o acolhimento, porquanto apenas adequa a estrutura administrativa do Estado, a qual se apresenta nesse momento. Ante o exposto, então, eu voto pela admissibilidade deste projeto de lei complementar, com emenda modificativa apresentada pelo governador do Estado e com a apresentação de emenda aditiva, conforme sugere a Casa Civil. Coloco em discussão o referido projeto. Referido projeto de lei complementar. Em discussão, encerrada a discussão, aproveitando a presença do deputado Vonley Weber na sessão, registrando também a presença do deputado Camilo, ao pedido de vistas pelo deputado Rodrigo Minotto ao projeto de lei complementar 0018-2025. Pedido de vista, então, pelo deputado Rodrigo Minotto. Próximo projeto de lei complementar é o 0037-2023, de iniciativa popular, que eu retiro de pauta. Assim sendo, não há mais matérias previstas a serem discutidas. Ainda pergunto, senhores deputados, se existe algum outro assunto a ser tratado referente a essa comissão. Como não há manifestação dos senhores deputados, eu declaro... Presidente, só para relatar que os dois pedidos de vista hoje veio do lado da esquerda, nenhum da direita, tá? Como não há matéria mais a ser discutida, ainda em tempo não declaro encerrada a seguinte comissão, tendo em vista que há alterações a serem deliberadas na Comissão de Finanças e
orçamento e provavelmente seremos chamados no período vespertino, provavelmente às 14h15 seremos chamados para deliberar matéria referente a alterações na Secretaria de Finanças. Ainda com a palavra o deputado Vonley Weber. Eu queria só aproveitar, deixar minha saudação aqui a todos os nossos colegas deputados da comissão da CCJ, justificando, pedindo desculpa pelo meu atraso, não consegui chegar a tempo hoje aqui na nossa comissão, mas, ao mesmo tempo, também agradecer aí a compreensão e também agradecer meu colega deputado Fabiano, o grande iluminado, né, Fabiano da Luz, pelo fato de ter relatado os projetos que caberia esse trabalho do dia de hoje. Então, muito obrigado aí, obrigado, Fabiano, e obrigado pela compreensão também. Sim. E ainda em tempo, com a presença do nosso deputado É que a sua Camilo assessora Martins, mandou, daí eu obedeci. nosso ex-presidente dessa comissão, nós queremos reconhecer o trabalho de uma grande amiga e funcionária que foi procurar outro rumo profissional na sua vida, trabalhar junto com o deputado Camilo. Tenho certeza que o deputado Camilo ganhou uma grande profissional. Ela tanto tempo trabalhando e se dedicando aqui à nossa Comissão de Constituição e Justiça, sempre dando a melhor assessoria possível para todos os deputados que aqui passaram por essa comissão. E nós queremos deixar, em nome de toda essa comissão, de todos os deputados, a nossa querida Jennifer Leopoldo, um reconhecimento e gratidão pela dedicação e relevante contribuição no desempenho de suas funções junto à Comissão de Constituição e Justiça. Seu compromisso e profissionalismo deixaram uma marca de excelência no trabalho realizado e, com gratidão e respeito, a gente agradece em nome da comissão, sabendo que ela não jamais deixará de organizar os nossos eventos. Uma salva de palmas.